tabernáculo de Deus, lugar da moradia. Segundo as ordens dadas por Deus a Moisés no livro de Êxodos, detalharemos essa construção do tabernáculo em paralelo à vida de Cristo. Visualizaremos o lugar onde a presença e a unção de Deus habitaram no meio do seu povo escolhido, Israel. Eu oro no poderoso nome do Senhor Jesus, para que a mesma unção e o mesmo poder que estava na vida de Moisés venha tocar a cada dia a sua vida, que nos assiste nesse momento, em nome de Jesus. Há milhares de anos, Deus ordenou a Moisés: faça-me um tabernáculo onde eu morarei. E através deste estudo, vamos caminhar por todo o tabernáculo, como podemos ver através deste modelo que preparamos para você. Assim diz a palavra de Deus. E a glória de Deus desceu como diz a palavra, e Israel viu a nuvem de dia e o fogo à noite. Há milhares de anos, Deus ordenou a Moisés: faça-me um tabernáculo onde eu habitarei. Nós demonstraremos todo o tabernáculo para podermos ver realmente como era descrito nas Escrituras. Que maravilhoso deve ter sido estar lá e ver aquela glória. Mas hoje, a mesma glória vista por Moisés pode ser experimentada por todos nós. Que coisa maravilhosa Deus vai fazer nas nossas vidas. Iniciemos esta empolgante viagem através do tabernáculo. E através desse estudo, vamos caminhar por todo o tabernáculo, como podemos ver nesta imagem. E assim, diz a palavra de Deus, e a glória de Deus desceu como diz a palavra, e Israel viu a nuvem de dia e o fogo à noite. Há milhares de anos, Deus ordenou a Moisés: faça-me um tabernáculo onde eu habitarei. Nós demonstraremos todo o tabernáculo para você, como você pode ver como era descrito nas Escrituras. Que maravilhoso deve ter sido estar lá, ver a glória de Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Êxodo 25, 1 e 2. Aqui o Senhor começa a dizer a Moisés que materiais ele queria para a construção do tabernáculo. E cada coisa que Deus dá a Moisés é simplesmente sombra das coisas celestiais. A Bíblia diz em Hebreus 8:5 que as quais servem de figuras e sombra das coisas celestiais, conforme se advertiu a Moisés quando ia erigir o tabernáculo, dizendo-lhe: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. O que Deus dizia é que o tabernáculo era sombra do que viria, de modo que ao ler esta passagem, entendamos que vemos a sombra das coisas, porque a velha aliança nos dá simplesmente a sombra, mas a nova aliança nos dá a substância, que é Jesus. Israel caminhou na sombra das coisas, mas nós caminhamos na substância delas. Eu oro para que Deus toque em teu coração para ver essas verdades espirituais que estudaremos neste assunto glorioso. Veremos a seguir as verdades espirituais. Veremos agora em uma lista que Deus ordenou a Moisés, e todas elas estavam relacionadas a Jesus. A Bíblia é a revelação de uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra Jesus. Êxodo 25:3 diz: e esta é a oferta que recebereis deles. O ouro, ele é divino. A prata, ele é o Redentor. O bronze, ele veio e sofreu. A cor azul, ele é o Filho de Deus. A cor púrpura, ele é o Rei. Ouro, símbolo de divindade. Prata, símbolo de redenção. Bronze, símbolo de sofrimento. O azul representa Jesus, o Filho de Deus. E onde ele está apresentado como Filho de Deus? Em João. E em continuação, Deus ordena que haja púrpura, Jesus o Rei. E onde está isso? Em Mateus. Púrpura representa Jesus, o Rei. Escarlate representa Jesus, o Salvador. E onde essa descrição aparece? No livro de Lucas. E o linho fino representa Jesus, o homem perfeito. E essa descrição aparece onde? Em Marcos. Essas 4 cores vão de encontro aos 4 evangelhos. 4 evangelhos,
4 cores que Deus mandou usar no tabernáculo. Lembre-se, o tabernáculo é uma representação de Jesus. Azul, púrpura, vermelho e o branco através do linho fino. 4 cores, 4 revelações sobre quem é o Filho de Deus. E todo o Antigo Testamento vemos 4 cores que faz revelação do Filho de Deus. Em Mateus, ele é o rei, púrpura. Em Marcos, é o homem perfeito, linho fino ou a cor branca. Em Lucas, é o Salvador, o escarlate. Em João, é o Filho de Deus, o azul. E continua assim. Pelo de cabra representa Jesus, o profeta, o animal real. Representa aquele que morreu e derramou seu sangue. Peles de texungos representa a ausência de beleza. Isso nos fala de quando Jesus estava todo desfigurado naquela cruz. Isaías diz que, quando Jesus galgava naquela cruz, não havia nele beleza para que pudéssemos desejá-lo. Isaías 53. A madeira de acácia representa a carne incorruptível, a única madeira que não apodrece e não se corrompe. Assim é que vemos Jesus como tendo o corpo perfeito, carne perfeita, carne incorruptível. O salmista declara: não sofrerá aquele que é santo, e aquele que é santo não verá a corrupção. Jesus morreu e ressuscitou, mas sua carne não se corrompeu. E ainda continua com o azeite para a lâmpada e para a unção. Ele é ungido, especiarias para o azeite da unção. E para o incenso aromático, isto fala de adoração. É impressionante como que cada coisa que Deus dá a Moisés fala do Senhor e dos seus ministérios. Agora, de modo maravilhoso, no versículo 7, Deus começa a dar-lhe materiais, símbolo de nós, a igreja. Diz assim o próximo verso: ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Vai desde o ouro, a prata, o bronze e desce até o final. Estas coisas são símbolos do Senhor e do que Ele fez na terra. Logo, muda para as pedras, a igreja viva. Onde está Cristo agora? Em seu corpo vivo na terra. E logo diz, éfode, que as pedras sejam colocadas no éfode. E farás, no verso 8, um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Deus dá ordem a Moisés: trazei esses materiais, e com eles fazei-me um santuário. Todas essas coisas são sombras do que há de vir, são simbólicas do Senhor e sobre quem Ele é. Depois o Senhor declarou: e farão um santuário para mim. Gostaríamos de compartilhar sobre este glorioso tema. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo para aprendermos como entrar na presença de Deus. Agora estamos vendo o lado de fora do tabernáculo. Este é o portão, quando Deus detalhou a Moisés a construção do tabernáculo. Ele começou de dentro para fora. E é como Deus faz com nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas de dentro para fora. Ele conserta o seu coração primeiro, até chegar ao exterior. Porém, para que possamos entender melhor o tabernáculo, vamos começar de fora para dentro. Comecemos com a entrada. Esta é a parte que Deus deu a Moisés. Você pode ver aqui as 4 cores, todas simbólicas de Jesus. Podemos dizer também que esta entrada é chamada de o caminho. Isso nos lembra alguma coisa? Claro que sim. Jesus chamou a si mesmo de caminho. E quando o Senhor disse, eu sou o caminho, os judeus imediatamente entenderam o que ele queria dizer. Que era o caminho, a porta que conduzia ao santuário, a própria presença do Todo-Poderoso. E nesta entrada vemos as 4 cores outra vez. Essas 4 cores vão de encontro aos 4 evangelhos. 4 evangelhos e 4 cores que Deus mandou usar no tabernáculo. Lembre-se, o tabernáculo é uma representação de Jesus. Azul, Jesus o Filho de Deus. Púrpura, Jesus o Rei. Vermelho ou escarlate, Jesus o Salvador. E branco, através do linho fino, Jesus o homem perfeito. Todas essas cores vão de encontro aos 4 evangelhos.
apresentando-nos a Jesus. Quando Moisés parou diante do tabernáculo, a primeira coisa que viu foi Jesus, o Filho do Deus vivo. E com quem nos encontramos no começo do Novo Testamento? Com Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho, a poderosa presença de Deus. O Senhor também disse: eu sou a verdade e a vida. Logo ao entrar, você verá a porta do lugar santo. Se chama a verdade. É revelada no mobiliário do santo lugar. E ao continuarmos, veremos o véu, que era chamado de a vida, porque ali estava a glória. A entrada se chamava o caminho, e a porta que dá entrada ao lugar se chamava a verdade. E o véu que era a entrada ao lugar santíssimo era chamado de a vida. Jesus é a entrada, o caminho, e a porta a verdade, e o véu a vida. Ao olhar esta porta, você encontrará algo muito importante. Ela é bem alta, o suficiente para não ver o que há por detrás dela. Só passando é que se pode ver a glória e a formosura do Mestre. Tudo que se vê aqui fora, é o que ele é e seus ministérios. Além da entrada, há uma cerca de linho branco, que fala da perfeição do Filho de Deus, o homem perfeito, Cristo Jesus. Deus disse: trazei madeira de acácia. Como sabemos, a acácia simboliza o corpo incorruptível. Como lhes disse em Hebreus 8:5, essas são simplesmente sombra das coisas. E quero lhes mostrar ainda algo maravilhoso, a substância, Jesus. A madeira simboliza a carne incorruptível. A acácia era a única madeira encontrada nos desertos do Oriente, nos desertos da Arábia, e ela nos fala da perfeição do Filho do Deus vivo, cujo corpo não conheceu corrupção. Porém Deus disse: quero que o poste seja forrado no topo com prata, prata símbolo de redenção, e que a base tenha bronze, símbolo de sofrimento, e quero uma corda de pelo de cabra atada aos postes e bem presa ao chão. Pelos de cabra nos fala de pecado. Em Levítico 9:3, a Bíblia declara que o cabrito macho era uma oferta de perdão. Deus disse: quero que aches a este poste uma corda de pelo de cabra, que esteja amarrada embaixo com uma estaca de bronze e enterrada no chão, metade dentro e metade fora. Vamos mostrar agora todo o Evangelho em um poste, em um topo, em uma base, em uma corda, em uma estaca. Creio que isto é glorioso à sombra do que virá, e finalmente tomamos a substância. A sombra era tudo o que eles tinham até então. Vamos lhe mostrar o Evangelho através dessas 5 coisas. Aqui está outra vez o poste, Jesus, o homem perfeito, a madeira incorruptível, que fala de um corpo incorruptível, que foi meu Redentor na prata, e também que foi o meu Salvador no bronze, e que se fez pecado por mim no pelo de cabra. Levíticos 9:3. Que sofreu e morreu na estaca de bronze, e que foi enterrado até a metade, e a outra metade estava de fora. Aleluias! Isso significa porque ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Aleluias! Aqui temos Jesus, o homem perfeito, na madeira de Acaia, que é o meu Redentor, que é o meu Salvador, que se fez pecado por mim, que sofreu e morreu por mim, foi sepultado, mas ressuscitou. Imagine, o povo de Israel tinha todo o Evangelho em um poste, em uma corda, em uma estaca, e não podiam vê-lo. Mas por quê? Porque o que tinham era a sombra, e não podiam entendê-las. Mas hoje nós temos a substância dessas coisas. Nós temos Jesus. Pense nisto. Se a glória de Deus repousou sobre uma sombra, quanto mais na substância. Se a nuvem cobria a sombra durante o dia, quanto mais cobrirá hoje aqueles que têm a substância. Se o fogo cobriu o que era uma sombra, quanto mais cobrirá este fogo sobre nós que levamos essa substância. Em Êxodo 25:8, Deus disse a Moisés: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles.
Isto é só uma sombra do santuário. Agora, quem é o santuário de Deus? Você e eu. Isso aconteceu quando Jesus veio e formou para si um corpo, e agora Ele habita em nossos corações. É Ele quem vive em nós. Tudo isso é o santuário. A sombra do atual e verdadeiro, o corpo de Cristo. O poste, o topo, a base e a corda, a estaca. Jesus, todo o Evangelho aqui, e não podiam vê-lo. Porém, quando Jesus veio, os nossos olhos foram abertos e vimos o Filho de Deus, e Ele nos transformou neste santuário, enchendo-nos com a nuvem do Espírito Santo, enchendo-nos com seu fogo e poder. O que aconteceu no Pentecostes? A presença de Deus encheu aquele lugar, e línguas como que de fogo desceram sobre todos eles ali. E eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder. E agora nós somos o santuário de Deus. Lembre-se, a nuvem fala da presença de Deus, enquanto o fogo fala do poder de Deus. Se o fogo, que é o poder, e a nuvem, que é a presença, repousaram sobre sombras, simbolizando a glória que viria a cada crente, quanto mais repousará sobre nós. Agora vamos à entrada e experimentaremos esta mesma glória. Ao entrar, o que vemos primeiro é o altar de sacrifícios. Os sacerdotes vinham até este altar logo que passavam pelo portão, e deste lugar podiam ver toda a cerca de 60 pilares que Deus mandou Moisés fazer. Não há detalhes sem sentido na palavra de Deus. Cada coisa que Deus dava tinha um motivo por trás. Cada coisa que Deus dizia era vitalmente importante. Ele disse a Moisés: quero que tenha 60 pilares para sustentar a cerca. Por que Deus disse 60? Porque na Bíblia, 6 é número do homem e 10 é número da responsabilidade. O significado do número 6 é número de homem. O número 6 significa os 6 dias nos quais Deus criou as criaturas. Como diz o Êxodo 20:11. Em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Significava também as etapas do tempo deste mundo, que comporta 6 eras. Daí que Deus, que perfaz todas as suas obras, tenha vindo a este mundo na 6ª era, tenha padecido na 6ª-feira, no sábado tenha repousado no sepulcro e no domingo ressuscitado dos mortos. Isidoro dedica um dos livros de suas etimologias, o livro 5º, As Leis e aos Tempos. No capítulo 39, sobre a divisão dos tempos, afirma que há 6 eras. A primeira, a que vai da criação do mundo até o dilúvio. A segunda, do dilúvio até Abraão. A terceira, de Abraão a Davi. A quarta, de Davi ao cativeiro. Na quinta, do cativeiro da Babilônia a Júlio César. E o sexto, do nascimento de Cristo. Há quanto tempo resta nessa era? Só Deus sabe. O significado do número 10. O 10 é o número do decálogo. Por isso o salmista, em Salmo 32:2, diz: entoar-te-ei hinos na harpa de 10 cordas. É também o número da perfeição das obras e da plenitude dos santos, o que é simbolizado por aquelas 10 cortinas que, por ordem do Senhor, foram feitas no tabernáculo do testemunho. Significa que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e cumpriu com todas as nossas responsabilidades. Nas áreas em que nós falamos, Jesus assumiu e cumpriu todas as nossas responsabilidades para com Deus. Deus olhou e disse: o homem tem falhado contra mim. Mas Jesus veio e tomou o nosso lugar, os nossos pecados, as nossas fraquezas. É disso que tratam 60 pilares, Jesus fazendo-se homem e cumprindo nossas responsabilidades. E vemos que isto é glorioso, porém aqui, neste altar de sacrifício, é onde tudo começa, logo que os sacerdotes entravam. E agora quero mostrar-lhe nas Escrituras tudo que é referente ao altar. Jesus cumpriu com as nossas responsabilidades, mas agora estamos aqui, junto ao altar de sacrifício. E a primeira coisa que os sacerdotes viam ao entrar, e lembre-se, a porta era a sombra de Cristo, o caminho. Em outras palavras, quando conhecemos ao Senhor como Salvador,
e passamos por esta porta, nos deparamos com o altar. E era o que os sacerdotes iam em primeiro, quando entravam. Mas o que acontecia aqui neste local? Este local era o lugar de sacrifícios de animais, onde sangue era derramado. Quero dizer, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele é o caminho, Ele é a porta. Depois que o Espírito Santo te revela, é o poder do sangue de Jesus. E você não pode experimentar a presença de Deus. Você não pode entrar no lugar santíssimo sem antes experimentar e compreender o poder do sangue de Jesus. Efésios 1,7 diz que o sangue nos dá perdão. 1 João 1,7 diz que o sangue nos limpa. Romanos 5,9 diz que o sangue nos justifica. Assim que pelo sangue temos perdão, pelo sangue somos limpos e pelo sangue somos justificados. E aqui há algo glorioso. O perdão sempre tem a ver com o passado. Ser limpo tem a ver com o nosso presente, mas a justificação está relacionada ao futuro. Ou seja, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, já se ocupou de seu passado, do seu presente e do seu futuro. E isso é glorioso. Efésios 1,7 declara que o sangue nos traz perdão. Perdão do quê? Dos nossos pecados e iniquidades do nosso passado. E mais, 1 João diz: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, então o sangue de Jesus nos limpa. No presente, nos limpa de todo o pecado. Limpar está relacionado a quedas e erros do presente. Quer dizer, se você está falando com alguém e você falha ou alguma fraqueza te derruba, tudo que você tem a dizer é: Senhor, perdoa-me. E o sangue instantaneamente te limpa. Você fica limpo neste mesmo instante, como se não tivesse feito nada. Mas o sangue também justifica. Romanos 5,9 diz: somos justificados da ira que virá. O sangue tem trazido justificação da ira que virá. E vemos o futuro envolvido aqui. Bem, podemos pensar, isto não nos dá permissão para pecar? O povo não precisa de permissão para pecar. Mas se você anda em obediência a Ele, se você vive para Ele, se o ama e o serve, se você é seu filho, se realmente nasceu de novo, você não vai sair pecando. É impossível agir assim se você nasceu de novo. É impossível planejarmos o pecado. É impossível dizer, eu vou fazer assim e planejar pecar. Falhamos porque somos fracos. Não planejamos. Apenas acontece. Por isso é que o sangue está ali para nos purificar, nos limpar. E o futuro também está garantido, porque a graça nos justifica. E como isso é maravilhoso! Continuando sobre o altar de sacrifícios, não só nos revela o sangue e o poder do sangue, mas também o lugar da morte. Você não pode experimentar o poder de Deus sem experimentar a morte da carne, de si mesmo. A Bíblia diz que devemos crucificar a nossa carne. Aqui é onde a morte ocorre. A primeira coisa que os sacerdotes viam ao entrar no tabernáculo era o lugar da morte. Nossa primeira experiência, após nascermos de novo, é encarar a cruz, o lugar da morte. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. A cruz é símbolo de morte. E se as pessoas me perguntarem, como a unção veio sobre a sua vida? Como isso acontece? Como tudo acontece? Sempre responderei o mesmo: quando eu morrer. E se perguntarem ainda, como se morre? Anos atrás, sempre se escutava como Carter Coachman havia morrido, e que morrera milhares de vezes. Cada vez que o pastor ia ministrar nas reuniões, ele sempre dizia: ó Senhor, deixe-me me morrer. Eu não tinha ideia do que ele estava dizendo. Como se morre? Deixe-me me lhe mostrar. Vamos ao Salmo 63:1. Vamos entender isto, que é algo maravilhoso. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei.
Minha alma tem sede de ti, a minha carne te anela, te deseja muito, numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver o teu poder e tua glória, como te vi no santuário. Davi estava faminto pela presença e poder de Deus, mas ele sabia que algo tinha que acontecer antes. Mas o que deveria acontecer antes? Ele declarou: minha carne te deseja, ó Deus. Tem que haver o desejo da presença de Deus. Vejamos o Salmo 42. Diz assim: como o servo brama pelas correntes de água, assim minha alma clama por ti, ó Deus. Veja, o servo, quando perseguido por outro animal, busca as águas, não tanto para beber, mas para mergulhar nelas, para estar submerso. Por quê? Porque o servo sabe que é o seu cheiro que está atraindo outros animais, e também sabe, se ele encontrar água e mergulhar nela, o cheiro se perderá, irá embora dela, e nenhum animal o alcançará. Você e eu, quando perseguidos pelo inimigo, devemos fazer o quê? De que necessitamos? Necessitamos das águas do Espírito Santo para mergulhar na presença do Deus Todo-Poderoso, onde o maligno não pode te alcançar e nem te tocar. Mas como chegamos lá? Como começa este processo de morte? Começa com a carne anelando e desejando a presença de Deus, para saltar na presença e nessas águas onde pode te tocar, onde nada pode te tocar, aliás. Então vamos falar de oração, porque é assim que começamos a morrer. Nós dizíamos: ó Senhor, mata-me, ajuda-me a morrer. Não sabíamos o que falávamos. E então, é aí que o Espírito Santo começa a nos mostrar como ficamos felizes quando Ele finalmente nos mostra como morrer. Quando começamos a orar, como começamos, e isso pode ser ajoelhado, de pé. Deus não nos diz como devemos ficar. A Ele não importa a nossa postura, a postura do nosso corpo, mas sim a do coração. Então, quando começamos a orar, começamos com luta, com repetição, com uma guerra que se dá entre a carne e o Espírito. Quando começamos, a glória não vem em seguida. Nada acontece no começo. Primeiro, devemos pôr a carne de lado. A carne deve morrer, como neste altar de sacrifício, onde o sangue foi derramado. E então, chegamos ao lugar da morte. Ao começarmos a orar, a carne começa a morrer. E ao começar, você o faz com repetição, com fraqueza, e por momentos sua mente se distancia e pensa: talvez seria melhor eu pedir uma pizza, quem sabe eu deva parar e ir dormir. Outras vezes talvez você boceje ou tenta orar. Veja, a carne luta, porém escute. Quanto tempo mais ficar ajoelhado, ainda que esteja repetindo? O que você não percebe é que quanto mais você fica parado, mais a carne está morrendo. E quanto mais ela está sendo crucificada, chegará um momento em que haverá um quebrantamento, uma libertação. E só quando isso acontecer, então e só então, você saberá que a carne foi crucificada. Enquanto durar a luta, a carne estará viva. Mas a guerra acaba quando a carne se rende, quando a repetição acaba, quando o bocejo cessa, não há mais sono, quando não há o desejo, ou isso ou aquilo, então a carne morreu. Enquanto a guerra continua, a carne está viva, mas o que você não sabe é que a carne está morrendo. Está se submetendo e submetendo. Quanto mais você ficar submisso, mais o espírito estará vivo e mais a carne estará morrendo. E agora, então, quando sei que estou morrendo? É simples, a culpa já não existe. Muitas vezes, ao começarmos a orar, o que dizemos? Ó Deus, perdoa-me, ajuda-me, faça isso, faça aquilo. Não há uma relação. O que você faz é pedir e você se sente tão mal, tão culpado. Isso faz parte do morrer. Mas uma vez acabando isso, quando você não fica repetindo, abençoa-me, perdoa-me, eu quero isso ou aquilo, e quando a oração verdadeira começa, vinda do coração, aí sim você sabe que morreu, porque a carne não pode orar, ela não sabe como orar. Neste altar, Deus trata com os Isaques da vida.
em nossos corações. E sabe por que Deus pediu a Abraão seu filho Isaque? Porque ele queria o seu coração, o qual lhe pertencia antes. E Deus disse a Abraão: Abraão, teu coração era meu, mas o teu filho Isaque tenta entrar em teu coração. O que acontecia era que Isaque era muito especial para Abraão. Isaque começou a entrar num lugar que era só de Deus. E Deus disse: nem mesmo Isaque pode dividir o coração que é só meu. E se nós deixarmos Isaque entrar em nossos corações e começar a dividir lugar com Deus, ele diz: não ofereça-o no altar. Tudo tem que morrer. O que disse Jesus: se não deixarmos tudo e amares somente a mim, não serás digno de mim. Se você não deixar o seu pai, sua mãe, seu filho, esposa, irmão, se não me amas acima de tudo isso, não serás digno de mim. O Senhor não nos pede para odiarmos ninguém. O que Ele queria é que o amássemos mais do que tudo isso. Ele é o primeiro de nossa vida e do nosso coração. Comparado com o seu amor, tudo mais deve ser esquecido. E se não o amamos, e se não amarmos acima de tudo, não somos dignos dele. Ele ordenou que nós nos amássemos uns aos outros, porém, não mais do que o amamos, não mais do que devemos amar a ele. Ele deve ser o número 1, sempre, mas isso só vem depois da morte. E agora que você já morreu para tudo, e ele se tornou o número 1, não há Isaques permitidos, e a carne deve continuar morta. E neste altar de sacrifícios, onde está a morte, você encontrará o sangue, que o limpará e o manterá limpo. Assim que logo encontrar Jesus como seu Salvador, como seu suficiente Salvador, na entrada você enfrenta de cara a cruz, lugar de morte e de sangue, onde cada parte de você se rende, e assim ele vem a ser o número 1 em sua vida. E só então será permitido a você passar deste altar de sacrifício para a fonte. A fonte, símbolo da palavra do Deus vivo. A palavra que nos dá poder, nos renova e nos preenche com a mesma presença do Deus Todo-Poderoso. Há muito o que falar sobre essa fonte, mas antes, deixe-lhe mostrar que muitos crentes não têm passado da entrada, mesmo tendo experimentado Jesus como Senhor e Salvador. Sem crucificar a carne, não tem como conhecermos o poder da palavra de Deus. Jesus disse em João 13:10, disse-lhes Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. João 13:10. O que ele dizia é que uma vez passado pelo altar de sacrifício e estando limpo, o que se tem a fazer é lavar os pés. Por quê? Porque o sacerdote no Antigo Testamento vestia uma roupa bonita, mas não podia usar calçados. E isto porque? Para lembrar que ele ainda tocava o pó da terra. Você e eu somos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas enquanto caminhamos por essa terra, ainda estamos em contato com o mundo. E é por isso que precisamos da palavra de Deus para limpar-nos, para nos lavar a cada dia. Os santos da velha aliança tinham que lavar as mãos e os pés nesta fonte. Mãos simbolizam as obras, os pés, o caminhar na vontade de Deus. Hoje não temos que lavar mais as mãos, porque não vivemos pelas obras, mas devemos lavar os nossos pés, para que o nosso andar se mantenha limpo ao tocarmos a terra todos os dias. Os santos da velha aliança lavavam as suas mãos, porque haviam necessidade de obras. Hoje, porque a graça, não são necessárias as obras. As obras aqui é para sacrifício dos meus pecados e obras para a minha salvação. Elas não são mais necessárias, mas o nosso andar deve ser limpo diariamente. Deus disse a Moisés que esta fonte deveria ser feita dos espelhos das mulheres, uma fonte feita de bronze que usavam como espelho. Por quê? Porque ao lermos a palavra de Deus, ela nos revela que realmente o que nós somos. Tendo passado pela entrada,
e visto Jesus como Senhor, então você chega ao altar de sacrifício, onde a morte está, onde você experimenta a morte de si mesmo e da carne, e onde o sangue é derramado e você é lavado e purificado. Só então você pode chegar até a fonte que está aqui e experimentar o poder da palavra de Deus e mergulhar nela. Lembre-se do Salmo: como os servos clamam pelas águas, assim a minha alma te anela, ó Deus. Esse anelar pela presença de Deus, pelas águas do seu poder e presença, o que é? É a palavra do Deus vivo. E você não pode experimentar o poder dessa palavra até que você morra primeiro. Mas uma vez chegando a essa fonte, a palavra, literalmente como num espelho, você começa a ver quem você é em Jesus, que Ele tem feito por você, do que se trata a palavra. Uma vez que esta palavra te preenche e começa a afetar a sua vida, algo acontece no seu interior. Agora a verdade chega. Preste atenção, a verdade chega. A verdade chega. E o resultado dessa verdade em sua vida é que ela o habilita a passar da fonte para o lugar do santo. E ao vermos essa porta, o lugar dos santos, ela não era chamada somente de a porta, mas também de a verdade. Os judeus a conheciam como o lugar onde revelava a verdade. Dentro do tabernáculo havia revelações da verdade. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a entrada. Eu sou a verdade, a porta. Mas também, como chegamos a esta verdade? Através da palavra de Deus. Então lembre-se, a entrada, o caminho e a salvação, que nos traz o poder do sangue, onde experimentamos total purificação, a morte de si mesmo e da carne, que nos permite ir adiante, provar da fonte, do poder da palavra do Deus vivo. Ainda que a verdade encha os nossos corações, a palavra de Deus se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mais preciosa e mais fina do que o ouro, e mais doce do que o mel. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Quando a palavra de Deus entra em nós, algo acontece. A alma se aviva e então a oração se torna em algo vivo. O que acontece no altar de sacrifício foi a luta, a repetição e depois a morte. Uma vez morto e sem culpa, algo ocorre. A oração se transforma numa parte viva em você. E agora você ora de acordo com a vontade de Deus. O que é estar em oração? 7 passos da oração. Primeiro passo é confissão. Segundo, súplica. Terceiro, adoração. Quarto, intimidade. Quinto, intercessão. Sexto, gratidão. Sétimo, louvor. 7 passos da oração. O primeiro, a oração é confissão. Você confessa quem Deus é. Lembre-se, o apóstolo Pedro disse em Atos ao confessar: Senhor, tua palavra declara quem tu és, que tu és Deus. Em Êxodo 32 diz: Tu dissestes a Abraão. Quando começamos a orar de verdade, sempre oramos usando a palavra na presença de Deus. A palavra do Deus vivo nos faz orar. Quando começamos a orar a palavra, literalmente a palavra, ela se faz viva neste período de oração. Você diz: Senhor, tu dissestes. A oração não é mais repetição. A oração se transforma em palavra viva dentro de você, elevando-o até o alto e tocando bem no trono dos céus. E vemos que isto é glorioso. A palavra de Deus não só enche o seu interior, mas também o transforma e converte a alma. A oração, além de confissão, é súplica, fazendo-o saber os nossos pedidos. A oração, além de súplica, também é adoração. Chega uma hora em que você irá amá-lo e adorá-lo mais. Oração não é só adoração, é também intimidade. A oração é intercessão pelos outros. A oração, mais do que tudo isso, é gratidão. E agora, por último, louvor. A oração não é só recorrer a Deus, tornar-se uma parte viva de suas promessas. Você toma a palavra de Deus e diz: Tu disseste, Senhor.
E quando isso está em você, por causa da palavra, e a verdade nasce em você, convertendo a sua alma, mudando o seu mais profundo interior, trazendo vida ao seu interior. O portão que fala de Jesus, conhecendo-o como Senhor e Salvador, e também fala de reconciliação, onde eu e você somos reconciliados com Deus Todo-Poderoso. O altar de sacrifícios, como já disse, que fala da morte, da crucificação, de si mesmo na cruz. Fala também de redenção, porque aqui vemos o poder dela. Esta fonte fala da palavra de Deus e também da santificação, porque quando a palavra entra em nossos corações, somos santificados. E ao atravessarmos essa porta, chegamos ao lugar santíssimo. Veremos o candelabro. O candelabro fala de iluminação, revelação, e em seguida vemos a mesa dos pães asmos, sem fermentos, pães asmos. E o altar de incenso fala do lugar onde Deus é exaltado. E depois disso tudo está o lugar santíssimo, onde está a arca da aliança, falando-nos de glorificação, onde Deus é exaltado. A Bíblia tem muito a dizer sobre os ministérios da igreja, sobre os 5 ministérios da igreja que estes postes simbolizam. Vejam comigo em Efésios 4:11. Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e outros mestres. Por quê? A fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:11-13. Deus disse a Moisés que a porta deveria ser sustentada por 5 postes, por 5 ministérios, 5 funções: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. 5 ministérios se chamam verdade, pois nos levam a ela. O que é um apóstolo? É como se fosse o meu polegar, que pode tocar o resto de todos os dedos. O apóstolo acumula as demais funções de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Ele alcança todos. Quem é o profeta? É como se fosse o meu dedo apontando e dizendo: assim diz o Senhor. O evangelista é o dedo maior, alcançando todo mundo. O pastor, o dedo anular. E o mestre é o dedo mínimo, que pode se colocar nas áreas pequenas e pode extrair da verdade coisas maravilhosas. E os 5 dedos formam uma mão, a mão do Deus vivo. E quando esses 5 dedos, esses 5 ministérios se unem para ensinar a verdade, vejamos o que acontece no versículo 14. 7 resultados. Primeiro, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, imaturos. Segundo, levados ao redor, seremos estabelecidos. Terceiro, por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens. Em outras palavras, arraigados e fundamentados. Nunca seremos levados por tudo o que ouvimos. E continua, pelo engano dos que com astúcia induzem ao erro. Quarto, estes ministérios nos livram do engano, mas seguindo a verdade em amor. Quinto, poderemos falar a verdade em amor, devido a estes 5 ministérios. Sexto, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Crescimento constante é o 6º resultado dessa verdade. E o 7º e último, Efésios 4:16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, recebe o seu crescimento para edificar a si mesmo em amor. 7º é a harmonia. E aqui vemos os 7 resultados destes 5 ministérios em sua vida. 7 resultados dos 5 ministérios. Primeiro, maturidade, verso 14. Segundo, estabelecidos na fé, ainda no verso 14. Terceiros, arraigados e fundamentados na verdade, verso também 14.
No quarto, livres do engano, capazes de discernir as palavras, ainda também no verso 14. Quinto, capacidade de falar a verdade, no verso 15. Sexto, crescimento constante é o resultado dessa verdade. Você vai crescendo no Senhor devido a estes 5 ministérios. Sétimo, harmonia e unidade. Deus disse a Moisés: quero 5 postes sustentando a porta da verdade, os 5 ministérios da igreja. Agora, entramos nessa porta e eu espero que você perceba a revelação que está já na entrada. Entre comigo. Uma vez tendo experimentado a palavra do Deus vivo, que muda a sua vida e o seu coração, você entra no lugar santo, no lugar de louvor. Deus meu, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne anela por Ti, numa terra seca e árida, onde não há água para ver Teu poder e Tua glória, assim como Te tenho contemplado no santuário, porque é melhor a Tua misericórdia do que a vida. Meus lábios Te bendirão, assim eu Te bendirei. Levantarei as minhas mãos em Teu nome enquanto eu viver. O lugar de louvor, o lugar santo, o lugar onde a alma é saciada, o lugar onde você não tem mais sede. Você desejou esta presença, anelou por esta satisfação, e agora a palavra de Deus trouxe você a este lugar e você está satisfeito. E o louvor vem do mais profundo do teu ser. A realidade está aqui. A vida está te tocando e por causa da palavra você está sendo iluminado. Pelo candelabro, a revelação agora é sua. A palavra produz revelação. O candelabro que brilhava no lugar santo fala de revelação. E o resultado da palavra do Deus vivo. O azeite que fazia o candelabro brilhar continuamente era a mesma unção do Espírito e da revelação. Oh, como é maravilhoso escutar de Deus quando a palavra dele se faz viva para você. Jesus disse: as palavras que falo são espírito e vida, não são mais algo distante. Agora a palavra começa a te iluminar. Deus fala com você face a face, de coração a coração, e devido a essa revelação, algo acontece. A revelação sempre produz algo maravilhoso. Satisfação, isto mesmo, satisfação. Esta mesa dos pães asmos, esses pães sem fermento, nos fala de santificação. Minha alma está satisfeita, já não tem mais fome, Senhor. E Ele agora é o pão da vida. Lembre-se que Jesus disse em Mateus que há perseguição por causa da palavra. A Moisés, Deus ordenou que esses pães fossem cobertos com o aroma do incenso. O incenso tem um aroma muito doce, mas um gosto muito amargo. Isto por quê? Porque Jesus disse o seguinte, 1 Pedro 4,14. Declara: se sois vituperados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o glorioso Espírito de Deus pousa sobre vós. Ah, com prazer sofreremos sim a perseguição. Por quê? Porque quero que o Espírito de Deus repouse sobre mim. A Bíblia diz que Ele repousará sobre aqueles que são vituperados e perseguidos. Jesus disse: o Espírito Santo vai com vocês, estará em vós. Em Atos 1,8 diz: Ele virá sobre vocês. Mas você só percebe quando sofre perseguição. Os apóstolos eram perseguidos e no Pentecostes o Espírito veio sobre eles. Eu pagarei com prazer este preço. Assim eu o sentirei sobre mim pelo resto dos meus dias. A Bíblia declara que a mesa dos pães sem fermentos, que fala de satisfação, estava encharcada de incenso puro.
um aroma delicioso. Quando outros entram em contato com aqueles que estão satisfeitos, sentem um delicioso aroma. O perfume de Cristo está neles. Mas a perseguição virá por fazer parte dessa satisfação. É esta perseguição que leva você a adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que antes de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, você vem ao altar de incenso e o adora. Porém, isto fala de revelação. O candelabro que nos leva à satisfação, a mesa dos pães asmos, que produzem perseguição por causa da satisfação, que o levam a um lugar maravilhoso, ao lugar glorioso, ao lugar de adoração. E só então, ao começar a adorá-lo, é que você pode entrar no lugar santíssimo, onde ele habita. Deus ordenou a Moisés que este altar de incenso deveria estar permanentemente aceso para ele. A adoração deveria elevar-se a ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Salmo 96:9 diz sobre a adoração. O resultado dessa satisfação, alimentando-se de Cristo, o verdadeiro pão. Estando satisfeito uma vez que você tem buscado dele, você o adorará na beleza de sua santidade. Quando isso acontece, então entrar no lugar santíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, esperança minha e castelo meu. Meu Deus, em quem confiarei? Este é o lugar, a presença de Deus. O lugar secreto é onde o Senhor habita, na presença do Deus Altíssimo que nos promete. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas asas te cobrirá e debaixo delas estarás seguro. Ele é escudo e espada, é a sua verdade. E no verso 10 diz: nenhum mal te sobrevirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Este é o lugar onde as palavras são inadequadas. Em Isaías 26:9 podemos ver: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim te buscarei. É aqui no lugar santíssimo, onde nos tornamos um com Ele, tem início a unidade, a comunhão, a intimidade, e as palavras se tornam inadequadas no Santo dos Santos. A Bíblia declara: de madrugada te buscarei. Oro para que o Espírito Santo crie tal fome em você. Para buscar a presença de Deus, desfrutar de sua glória, para que a tua vida seja revestida pela presença divina. E este é o lugar onde você entende: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu oro para que esta experiência seja tua diariamente. No portão de entrada, fomos reconciliados. No altar de sacrifícios, fomos redimidos. Na fonte, fomos santificados. E no candelabro, iluminados. Na mesa dos pães asmos, somos satisfeitos, somos alimentados. E no altar de incenso, o exaltamos. E no lugar santíssimo, o tocamos. E quando o tocamos, então, e só então, o experimentamos. Salmo 42:7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. É aqui, quando um abismo chama outro abismo. E quando isso acontece? Quando tocamos nele. A palavra declara: todas as tuas ondas e as tuas cataratas têm passado sobre mim. Ele começa a revestir-nos e nos coroar com as ondas de sua presença, com as ondas de sua glória, um abismo chamando o outro abismo. E só então entramos na presença do Senhor, e só então nos tornamos o seu tabernáculo. O tabernáculo de Deus, lugar da moradia.